É isso aí, torcida do Vascão, e vamos aqui para mais uma notícia, mais um conteúdo, trazendo para vocês, pessoal, as últimas informações com o SBT Sports Rio, Vascão, que agora só trabalha e treina. Vasco entra em campo contra o Santos pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Se não é inscrito no canal, torcedor vascaíno, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo do Vascão. Dia 30, é o final mesmo do mês. O técnico Fábio Carilli pode fazer ajustes no time. Ainda não sabe quando vai poder contar com o Coutinho nos treinos. Ô, Pedrosa, quem é o primeiro confronto do Vasco? É dentro ou fora? Dentro? Santos e São Januário. Em São Januário. Muito bem. Provavelmente com o confronto Coutinho versus Neymar. Vamos ver, roda a VT. Serão 3 semanas de preparação intensa para o Vasco de Fábio Carilli. Com a eliminação no Carioca, a equipe só volta a campo no dia 30, em sua estreia no Campeonato Brasileiro contra o Santos de Neymar. A ideia da comissão técnica é testar os reforços do time para definir a equipe titular. Temos 3 semanas para trabalhar, adaptar esses jogadores que estão chegando. Fazer jogos, treinos nesse período aí para que a gente inicie depois no dia 29, né, que é a nossa estreia. O Campeonato Brasileiro a gente inicie melhor organizado e melhor tecnicamente. Uma preocupação segue com Felipe Coutinho. Ele aguarda resultados de exames após se machucar no clássico contra o Flamengo. Em 7 meses de Vasco, Coutinho já teve 4 lesões e pode ter a 5ª confirmada. Serão semanas decisivas para definir o time cruzmaltino para a disputa da principal competição do ano. Lucas Pedrosa já encontra o Santos na primeira rodada, como você falou. Será que vai ter o encontro de Neymar com o Felipe Coutinho? Se os dois estiverem saudáveis, o que é difícil, né? A gente vai ter o encontro do Coutinho e do Neymar. São 2 jogadores da mesma idade, se eu não me engano eles nasceram em 1992, fizeram grandes duelos na base. Coutinho e são e Neymar amigos, são né? muito amigos, isso que eu ia falar, são extremamente amigos, são caras que o próprio Neymar já disse que na seleção brasileira o Coutinho era o cara que entendia ele no quesito futebol, e o Coutinho realmente teve uma grande fase na seleção brasileira, mas são momentos completamente diferentes, né? Ambos sofrem com problemas físicos, ambos estão retornando ao Brasil tentando recuperar a alegria e o futebol também. Lógico que o Neymar iniciou melhor do que o Coutinho, principalmente no Campeonato Paulista, mas já teve uma lesão e já ficou fora do jogo principal do Santos no campeonato. Então, assim, o Campeonato Brasileiro, domingo, 6h30 em São Januário, já vai ser o primeiro grande teste de fogo do Carilli, porque ele não vai poder reclamar que ele não tem jogadores para trabalhar, ele não vai poder reclamar que ele não tem tempo para trabalhar, porque são 20 dias até lá. Verdade. E, obviamente, como o Vene até trouxe aqui, a pré-temporada já acabou, a temporada está começando, ele ganhou uma sobrevida aí, principalmente por ter conseguido se classificar com tranquilidade na Copa do Brasil, tanto contra o União Rondonópolis quanto o Nova Iguaçu, mas a verdade é que o Vasco é um time ainda muito irregular. Jogando o futebol que o Vasco está jogando e irregularidade, principalmente tudo que a gente destaca aqui, de ser um time que só consegue jogar um tempo, seja o primeiro ou seja o segundo, o Campeonato Brasileiro é muito cruel, cara. E as primeiras rodadas são completamente decisivas para você saber o que você vai disputar ao longo da temporada. E, obviamente, a paciência da torcida do Vasco com o Carilli já não é mais a mesma. Muito pelo contrário. Quando o Carilli chega ao Vasco, ele já chega demitido por uma parcela, porque a galera não queria que ele chegasse. Então, ele vai precisar mostrar um futebol melhor, até porque a diretoria está avaliando e vai dar esse tempo aí de treinamento para ele poder fazer esse time render melhor. Tem muita gente que fala que o elenco do Vasco é ruim. Eu discordo. Para os desafios que o Vasco tem na temporada, o Vasco tem um elenco decente, um elenco equilibrado. Lógico que o Vasco não vai ser campeão, não vai brigar por Libertadores e tudo mais, mas dá para você manter uma boa campanha no Brasileirão, tentar chegar longe na Copa do Brasil e quem sabe até chegar longe também na Copa Sul-Americana. Se focar na Sul-Americana, o Vene Casagrande, eu concordo com você, Pedrosa. Eu acho o Vasco um time, você bota os 11 no papel, é um time bacana. Você olha o elenco do Vasco, o time é legal, falta encaixar. E eu acho que falta, eu acho que o maior desafio do Vasco nos últimos anos é perder uma característica que tem sido dele, que é muita irregularidade dentro de uma partida. Joga 20, 30 minutos avassaladores e 15 minutos some, às vezes joga um primeiro tempo muito bom, um segundo muito ruim ou invertido. Não dá para entender a dificuldade que o Vasco tem de ficar durante 90 minutos vibrando alto e jogando um bom futebol, porque, na minha opinião, quando o Vasco
aposta e mostra uma energia boa, o Vasco joga, pratica um bom futebol, Vini Casagrande. Eu acho que a grande questão em relação a isso que você acabou de comentar, Fernandinha, é a preparação física, né? Porque a gente vê um Vasco que é totalmente diferente no segundo tempo. Começa muito bem no primeiro tempo, sobretudo em algumas partidas que exigem muito mais fisicamente falando. Por exemplo, os 2 jogos contra o Flamengo a gente pôde ver isso, porque jogar contra o Flamengo te exige bastante, e aí chega no segundo tempo, os jogadores estão sentindo muito. Óbvio que o calendário pesa, isso sem sombra de dúvida, mas chama muita atenção de maneira negativa a forma como o Vasco cai drasticamente a parte física no segundo tempo. E sobre esse duelo Neymar e Coutinho, o Coutinho ele vai ter tempo para se preparar para esse duelo. O Neymar não. Ele vai estar servindo a seleção brasileira e vai jogar 2 grandes jogos contra a Colômbia e a Argentina, os 2 adversários mais difíceis da seleção brasileira. E contra a Argentina, a expectativa do encontro com o Messi, quer dizer, é uma coisa com ele também, então, né? Além de ser teoricamente, o Neymar vai ter que chegar bem fisicamente para esse duelo tão importante pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e vai chamar toda a atenção por conta desse duelo Coutinho e Neymar. Mas sobre o Vasco da Gama, em cima do seu comentário, acho que a parte física vem pesando bastante. Ô, Pedrosa, e o Payet, como está a situação? O contrato dele é maio que encerra, né? Sim. Ele tem um salário que é compatível ao seu futebol, que o Payet tem um belo futebol, mas ainda é um custo-benefício positivo para o Vasco. Eu quero primeiro a informação, o que vai acontecer e a sua opinião em relação a essa situação do Payet. O Vasco tinha uma ideia, o Fernando, inicial, de oferecer uma diluição do salário para o Payet. Ou seja, ele ganha 1,5 milhão, ganharia 1,5 milhão ali até maio e o Vasco conseguiria estender esse contrato até dezembro, só que pagando 750 mil. Ou seja, a diluição do que ele teria que ganhar até maio seria feita até dezembro e ele continuaria no clube. Mas eu acho que nem mesmo isso vai ser feito. Até pelo que eu tenho conversado com as pessoas, o ciclo realmente dentro do Vasco tem se acabado. Por quê? As pessoas esquecem que em 2023 o Payet foi extremamente importante para o Vasco da Gama, principalmente naquela chegada dele. Ele conseguiu não só mudar o ambiente do Vasco da Gama, porque todo mundo, obviamente, ficou muito feliz e animado com a chegada de um grande craque, mas ele também é decisivo em duelos importantes. Eu posso citar 2 aqui que ele deu 6 pontos diretos, principalmente contra o Fortaleza e contra o América Mineiro, aquele gol de falta que foi lembrado até em relação ao Roberto Dinamite. Em 2024, ele começa bem e cai muito com lesão. Em 2025, ele não está nem perto de ser o jogador que, por exemplo, ele chegou aqui em 2023. Então, assim, cara, eu acho que um jogador de 38 anos, chegando aí sua reta final de carreira, ganhando 1,5 milhão, o Vasco não é uma equipe que goza de questão financeira. Então, como é que você vai manter um jogador que ganhou 1,5 milhão de reais no banco de reserva, jogando 20 minutos e não jogando bem? Não tem a mínima condição dele seguir no Vasco assim. Eu posso dar minha opinião rapidinho sobre o Payet? Eu seria extremamente rigoroso em relação a esse assunto. Eu já conversaria por uma rescisão de contrato. Se a gente for parar... Rescisão, mesmo sendo maio? Se você pensa em não continuar com esse jogador e o contrato dele vai até maio, até que ponto ele vai ajudar? E qual é o custo-benefício você tendo esse jogador até maio? Você chama ele para conversar e fala, olha só, a gente não está feliz com o seu desempenho, você é um jogador extremamente caro, a gente gostaria de rescindir. Você topa? Ou você quer ficar aqui até maio, sendo pouco utilizado? É isso aí, torcida do Vascão. Max Thuram e Alexandre alvos do Vasco. O Vasco da Gama ainda não finalizou. Ainda não finalizou aí a janela de transferência. Então assim, o Vasco tá atrás de reforços ainda, porque o time ainda tá bem cru, né, pessoal? Os times... O time do Vasco não está conseguindo desempenhar um bom papel, mesmo com um time melhor do que o ano passado, né? Então tem 3 destaques do Cariocão aí que entram na mira do Vasco. O Vasco segue observando no mercado de transferência em busca de nomes para reforçar o elenco e abre o olho para alguns destaques do Campeonato Carioca que podem aparecer como boas opções, segundo a apuração do BTB Esportes. Um deles é o atacante Max do Sampaio Correia, que se destacou no Cariocão. Até aqui soma 6 gols e 3 assistências na temporada. Vale ressaltar que o atacante despertou o interesse de clubes da Série A. Também em 2024, a final disputou a competição pelo Atlético Goianiense e também esteve no radar do Vasco. Na ocasião, ele chegou a marcar um dos gols no empate por 3-3 com o possível futuro clube pelo Carioca, aproveitando uma saída errada de House. Além disso, mais 2 atletas do Galo também podem estar no radar do Cruz Maltino, mas sem conversas concretas. Por enquanto tratam-se do zagueiro Eduardo Thuram, de 27 anos, e do volante Alexandre,
de 23 que também se destacaram na equipe finalista da Taça Rio. É isso aí, torcida do Vascão. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.